Olá, começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. CAAP dá início à campanha de Natal Um Brinquedo por um Sorriso. Lei que tipifica crimes virtuais é publicada no Diário Oficial da União. E mais, advogado Campelo Filho explica como proceder em caso de direitos autorais violados ou plágio. Com os avanços da comunicação e principalmente com a internet, tornou-se cada vez mais difícil manter protegidas produções culturais que podem ter seus direitos autorais violados ou em caso de plágio. Na entrevista, o advogado Campelo Filho explica como proceder nessas situações. Roubar uma ideia é como roubar o bem, e o novo Código Penal deve endurecer as punições contra qualquer tipo de ofensa a direitos autorais, criando inclusive um tipo penal para o plágio. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos falar com o advogado Campelo Filho. Olá, advogado, seja bem-vindo à TV OAB. Para a gente começar, o que tipifica um crime de violação de direitos autorais? Bom, na realidade, esse crime ele já é previsto no Código Penal atual, no artigo 184, que trata da contrafação, que é a cópia não autorizada, é o plágio, é a pirataria que se faz em relação às obras intelectuais, né, dos seus, privando os seus autores, né, desses danos morais e danos materiais também, porque às vezes ocorre tanto a alteração da obra que é feita, ou então a divulgação ou difusão dessa obra sem qualquer autorização por parte do autor da mesma. E aí, nesse caso, nessas situações em que se configura essa utilização ilegal, já está tipificado o crime de contrafação. E como que a pessoa que se sentir lesada ou sentir com seus direitos autorais violados, como ela deve proceder? Bom, na realidade são duas formas, né? Porque existe uma de natureza civil, que é a questão indenizatória, que não vai se atrás do crime em si, mas o que importa é a violação ou da imagem do autor da obra ou da própria obra em si, que foi divulgada de forma ilegal, sem autorização, e isso deve gerar uma reparação civil em benefício do autor daquela obra. E a outra é a esfera penal, que aí nesse caso quem se sentiu ofendido ou quem teve aquele direito violado pode oferecer, comunicar, fazer uma representação junto à justiça criminal, e aí sim aquela pessoa que cometeu esse ilícito, ele vai passar a responder por esse crime, tá certo? Então, são duas esferas distintas que vão ser acionadas e que podem ser acionadas de forma diferente, uma na esfera civil e outra na penal, lembrando que essas esferas elas não se confundem. Então, o resultado de uma não vai implicar no resultado da outra. Hoje, com a internet, é muito fácil, se tornou mais fácil replicar qualquer tipo de material nas redes sociais, principalmente. Só acredita que com essa facilidade de compartilhar conteúdo, as denúncias aumentem, ou você acredita que as pessoas não têm esse conhecimento, que podem denunciar, que têm os seus direitos autorais violados por conta desse compartilhamento sem o consenso do autor? Pois com o advento da internet, das redes sociais principalmente, então a intimidade ficou bastante violada, não é? Ou de fácil violação, melhor dizendo. E isso termina dependendo de uma série de análises para que se possa caracterizar. Porque de repente eu posso estar voluntariamente divulgando aquilo não como uma obra em si, mas eu posso estar divulgando e querendo que se faça mais essa divulgação daquilo. E posteriormente eu não posso vir querer reclamar direitos autorais de algo que eu mesmo estou provocando ou suscitando ou até dando margem que seja, vamos dizer assim, uma espécie de domínio público, tá certo? Mas de outra forma,
quem se sentir violado por essa divulgação de uma foto que você tira, por exemplo, e posta na internet, e alguém capta aquela foto e utiliza para fins econômicos até, então aí sim está sendo violado o seu direito e você tem direito de receber os créditos, né, pelaquela foto que você tirou, tá certo? Então, Campelo, então no caso de qualquer obra cultural, seja um livro, um CD ou uma foto, é necessário ou não que esteja explícito que aquela obra ela tem os direitos autorais reservados? É necessária essa informação explícita, ou se não tiver nenhuma informação de copyright em fotografias ou livros ou CDs, ela vai poder exigir os direitos dela? Eu acho o seguinte, que se você quer dar a necessária reserva, tem que fazer a observação de que os direitos autorais ali estão reservados, tá certo? Ou de que a utilização não é permitida. Mas, independentemente disso, de qualquer foto, se ela for utilizada para fins econômicos, porque eu posso captar uma imagem da internet e utilizar, mas não citando a fonte e utilizar para um trabalho acadêmico, que isso não vai caracterizar plágio ou dar direito à indenização, tá certo? Mas se eu utilizo aquela imagem para fins econômicos, sem a devida autorização, aí sim eu não necessito nem de ter feito a reserva desses direitos para que eu possa ter direito a ser indenizado. Tudo bem, então nós conversamos com o advogado Campelo Filho sobre plágio e direitos autorais. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço e estamos às ordens. No próximo bloco, CAAP dá início à campanha de Natal Um Brinquedo por um Sorriso. A Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, juntamente com a OAB Piauí, a ADAMP e EJC, inicia mais uma campanha solidária de Natal. Veja como ajudar. A CAAP mobiliza os advogados e toda a população para proporcionar um Natal inesquecível para muitas crianças. Intitulada Um Brinquedo por um Sorriso, a campanha beneficiará crianças carentes da Vila Santa Bárbara, zona leste de Teresina. Bom, esse ano a CAAP vai inovar trazendo essa campanha de brinquedos. Vamos alegrar a vida das crianças carentes e nos unindo à UAB mais uma vez. Nos outros anos fizemos doações para institutos de caridade mais voltados para os anciãos, esse ano para as crianças. Neste ano, a ação acontecerá em parceria com a Associação para Doações dos Amigos do Piauí, a ADAMP, e o Grupo de Jovens do EJC, Encontro de Jovens com Cristo, do bairro Planalto Uruguai. Estamos arrecadando esses brinquedos para as crianças mais simples da Vila Santa Bárbara. Que a nossa preocupação também são seres humanos, a gente sempre procura um brinquedo novo para essas crianças, porque às vezes você tem um brinquedo velho, então a criança também é como nós, ela quer um brinquedo de qualidade, ela quer uma coisa boa. Então é extremamente importante o advogado ter essa sensibilidade e fazer essa doação muito barata, apenas um brinquedo, né? As doações de brinquedos novos podem ser feitas na sede da CAAP, OAB Piauí e nas salas da Ordem nos fóruns Civil, Criminal e Trabalhista. Quem quiser ajudar com qualquer quantia em dinheiro pode realizar o depósito na conta da Caixa Econômica Federal. Foi publicada no Diário Oficial da União, dia 2 de dezembro, a Lei 12.737, que tipifica crimes cometidos pela internet e através de aparelhos eletrônicos. Veja na reportagem o que muda no Código Penal e como proceder quando sofrer esse tipo de crime. A Lei 12.737, que tipifica crimes cometidos pela internet e através de aparelhos eletrônicos, foi publicada na última segunda-feira no Diário Oficial da União.
A mudança na legislação também é conhecida como Lei Carolina Dickmann, uma vez que o tema ganhou grande repercussão com o roubo de fotos íntimas da atriz por meio da web. Segundo o advogado Kelson Macedo, essa mudança no Código Penal é discutida há 12 anos e explica o que mudará assim que a lei entrar em vigor no dia 2 de abril de 2013. A mudança primordial é em relação à questão de especificar quais são os crimes direcionados para alteração, modificação, violação, subtração de dados ou informações de quaisquer dispositivos de informática, seja através da internet ou não. A partir do momento que o indivíduo ele modifica, altera, danifica ou, vamos dizer, rouba, que o termo pode ser usado assim, informações de um outro dispositivo de informática através da internet ou não, ele será tipificado como um crime cibernético. Até o momento, crimes na internet sempre foram julgados com base em outras leis por meio de analogias, o que sempre dificultou os processos. Agora, até o uso criminoso de cartões de crédito e débito estão tipificados na Lei Carolina Dickmann. Um dos artigos que altera o Código Penal, ele acresce o parágrafo único do artigo 298 do Código Penal, que assemelha, equipara o cartão de crédito ou cartão de débito a um documento particular. Então, o artigo 298, que fala sobre a violação, alteração ou utilização indevida de um documento particular, a partir de agora, com o parágrafo único, a utilização indevida ou alteração desse cartão de crédito ou débito também é considerado crime como adulteração de documento particular. Quem cometer algum crime tipificado pela lei contra um cidadão comum, a punição varia de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. No caso de crimes contra autoridades ou órgãos públicos, a pena pode chegar a 5 anos. Questionada a lei estadual que impede a restrição a crédito por falta de pagamento de conta telefônica. Confira detalhes na matéria. A Associação Nacional das Operadoras Celulares ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para questionar a lei piauiense que impede a inscrição do nome de consumidores em cadastro de restrição ao crédito por falta de pagamento das contas. O advogado Ítalo Cavalcante, membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, explicou a importância dessa lei. Inicialmente, saudações, e no tocante à lei a gente diz que se o serviço de comunicação é considerado essencial à comunidade, a gente diz que ele deve ser prestado de maneira contínua, assim como determina a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor. Essa prestação contínua exige das prestadoras uma adoção de outra conduta. Se o consumidor está inadimplente, a operadora ela deve manejar a ação de cobrança ou execução de contrato contra esse cliente impontual e não suspender o serviço a ele prestado. Segundo a ACEL, a vedação de inscrição de usuários inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito gera impacto direto em toda a prestação de serviços de telecomunicação. Ítalo Cavalcante explica que essa lei é praticada em âmbito nacional, mas que pode ser suspensa a qualquer momento. No tocante a essa lei, a gente tem, primeiro, a abrangência dela estadual, notadamente que é uma lei piauiense, aplicada no território piauiense. E como a gente sabe, a jurisdição ela é nacional. O que é isso? Se um juiz decide aqui em Teresina, essa sentença dele vale em todo o território nacional. E aí a gente vê uma implicação, efeito cascata. Se o juiz aqui do Piauí começa a prolatar sentença contra operadoras aqui no Piauí, a gente sabe que as concessões das operadoras elas são regionais ou nacionais, dependendo do contrato de concessão de cada uma delas. Sendo nacional, a decisão que for tomada aqui ela pode ser replicada em outros estados, utilizando-se como parâmetro a analogia e adotando uma medida em outros estados, mesmo que não haja essa lei. O que se tenta coibir é, de certa forma, a má-fé de alguns consumidores, no sentido de atrasar as parcelas, atrasar o pagamento das tarifas e ficar tendo fornecimento do serviço. De outro lado, ela é um escudo para o consumidor, e aí a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, defende
O consumidor é a parte hipossuficiente. O consumidor, ele tem que ter maiores garantias. Ele não pode usurpar dessa garantia para poder agir maleficiosamente contra as operadoras. Então, a gente vê uma via de mão dupla. As operadoras, elas vão ter que prestar um serviço de melhor qualidade, porque vai ter que ser contínuo, e o consumidor vai gozar da faculdade de ter essa continuidade mesmo diante do atraso. A ACEL pede liminar para suspender a eficácia da lei até que a ação direta de inconstitucionalidade tenha seu mérito julgado pelo plenário do STF. No mérito, pede que a lei seja declarada inconstitucional. O advogado explicou ainda as consequências diretas para o consumidor se essa lei chegar a ser suspensa. Em sendo suspenso, diretamente o consumidor deixa de ter o reconhecimento da essencialidade do serviço de comunicação e, portanto, ele pode ser atingido pela descontinuidade da prestação de serviço, em caso de inadimplência. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, @OABpi, ou no Facebook, OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.